Então, pessoal, nós voltamos aqui com a nossa série sobre as vocações e algo importante a gente considerar é o processo formativo dos futuros padres, né? Então, como isso acontece? Nesses pequenos vídeos que nós vamos fazer, claro, não vamos conseguir trazer toda a informação que a formação de um sacerdote contém. Então, os processos, aquilo que a gente vive, aquilo que nos é proposto, é uma gama de realidades que nos são apresentadas nos anos de formação que temos aqui. Mas vamos tentar trazer para vocês aquelas linhas gerais, ou seja, aquilo que de mais objetivo ou de mais claro nós podemos destacar de um processo vocacional, de formação dos futuros padres. Algo que é importante nós considerarmos, que se você viu o nosso vídeo anterior, viu que nós falávamos sobre a vocação sendo um chamado a uma pessoa, né? Então, alguém que tem uma história, que tem toda uma realidade anterior ao seminário, tem sua família, suas potencialidades, suas qualidades, também suas fragilidades, né? Aquilo que para ele talvez seja uma limitação. Então, a pessoa que chega aqui no seminário, o candidato que chega aqui no seminário, é alguém com toda essa bagagem, seja ela bastante positiva ou negativa, ou seja, é alguém. Então, quando chegamos aqui, é importante tratarmos, digamos assim, cuidarmos desta pessoa, né? Aquilo que nós podemos trazer como princípio, né? Formamos primeiro o homem, depois formamos o cristão e assim podemos formar um padre, ordenar um padre. Então, nesse processo que leva em consideração a pessoalidade, é aquilo que a pessoa tem e é. Nesse sentido, nós temos na nossa formação uma dimensão a ser trabalhada, que é a dimensão humano-afetiva. Neste processo, o candidato vai trabalhar todas essas realidades na sua vida, a questão humana, seus afetos, sentimentos, temperamento, personalidade, caráter, isso tudo é trabalhado durante o seu percurso aqui no seminário. Com isso, nós temos a ajuda tanto dos nossos formadores, que aqui estão todos os dias, convivem conosco, conhecem essas realidades conosco, nos ajudam a ver esta realidade desde dentro para fora e assim podermos trabalhá-las. Também com a ajuda de outros profissionais, como por exemplo da área da psicologia, da psicopedagogia, né? Pessoas que podem nos dar um aparato e assim nos formar com a nossa humanidade com maior qualidade, com maior firmeza. Então, assim, nesse processo podemos dizer que o candidato se conhece melhor, né? Algo que é muito característico, né, Mateus? Aqui no seminário, que a gente sempre fala, é que nós nos conhecemos melhor, né? Porque somos questionados de realidades que antes não nos questionávamos, levamos em consideração coisas que antes não levávamos em consideração, trabalhamos o homem, né? Então nos conhecemos. Lembrando aquilo que São Francisco rezava quando começou o seu processo de conversão: Senhor, quem és tu e quem sou eu? Então, sempre nesse processo de, olha, Deus que me chama, eu dou uma resposta, mas quem sou eu? Então, como eu poderei dar essa resposta se eu não me conheço, se eu não me pertenço? Então, é muito importante nesse processo vocacional aquilo que nós temos como formação humana, né? Então, quando o candidato vem para cá, ele sim é confrontado com essas realidades. Dessa forma, então, nós formamos o homem, como nós dissemos anteriormente, formamos o homem, formamos o cristão, para assim formarmos o padre, né? E para essa realidade do cristão, outra dimensão que a gente trabalha é a dimensão espiritual. Dessa vez o Mateus vai explicar para vocês. Então, o padre é aquele que dá Deus ao povo, né? O padre é aquele que vai levar Deus ao povo. Mas, antes de tudo, ele precisa ser íntimo, ser próximo de Deus para fazer essa comunicação, para levar Deus ao próximo. Justamente para isso, nós temos a dimensão espiritual, onde o seminarista ele é formado para que crie e cultive essa intimidade com o Senhor, e de forma especial através da oração. Aqui no seminário também, o seminarista ele vai aprendendo aquelas orações que são próprias do padre, né? De forma especial, o breviário, a liturgia das horas, né? Que é essa oração, que é uma oração da igreja, que reza os salmos, hinos, cânticos, fazemos preces. Essa oração que o padre faz a promessa, ele jura que vai rezar essa oração na sua vida sacerdotal, tanto para ele quanto para o povo. E nós aqui no seminário, é uma das nossas orações principais também, é a liturgia das horas, para a gente criar essa intimidade com Deus e aprender também como vive o padre, como que deve rezar o padre na intercessão pelo povo. E além do mais, as demais devoções, né? A devoção à Virgem Maria, de forma especial com o Santo Terço, o Santo Rosário, a meditação da Palavra de Deus com a Lectio Divina. Então são essas as orações que nós cultivamos e que rezamos aqui no seminário para crescer na intimidade com Deus e assim no futuro poder dar Deus ao povo. Então, como eu disse no outro vídeo, né, a vocação ela nasce da oração e a vocação também ela é cultivada na oração. Então, por isso, a capela do seminário é um lugar especial de formação para que o seminarista cresça nessa intimidade com o Senhor.
Certo? E nesse sentido, né, aproveitando essa realidade onde estamos, é importante percebermos como essas duas realidades se iluminam, digamos assim, né? Tanto a realidade humana que se coloca, se põe diante de Deus, e a dimensão espiritual que nos dispõe, então assim, vai nos orientando, mostrando o caminho que deve ser tomado. É algo que o Mateus trazia, a importância dessa dimensão na nossa vida, a dimensão espiritual, né? Nós temos assistência aqui na nossa casa de diretores espirituais. Aqui na nossa casa mora um diretor espiritual residente que sempre está aqui conosco, que nos dá formações, que atende às nossas confissões, que é diretor de muitos de nós aqui, e também outros diretores que a casa nos proporciona, ou seja, ela nos dá todos os meios para que nós possamos ter uma boa formação, não é? Então, temos também confessores que vêm sempre aqui na nossa casa, fora esse convívio que sempre busca esta vida mais espiritual. Algo que nós vamos perceber nesses vídeos é que a nossa formação não é somente em uma dimensão, né? Então, como nós estamos falando para vocês, são muitas as áreas que nós devemos melhorar e trabalhar para que um dia, diante de Deus, diante da igreja, do bispo, nós possamos dizer com convicção, presente, eu estou aqui, né? E aquela humanidade preparada, bem disposta, pode receber então a graça da ordenação sacerdotal. Então é todo um caminho que nós fazemos. E é importante ter isso em mente, porque tira às vezes muitas indagações ou dúvidas que podem surgir, né, sobre o nosso processo formativo. Então ele abrange muitos aspectos. Desses aspectos, 2 são esses aqui que nós apresentamos para vocês hoje: a dimensão espiritual e a dimensão humano-afetiva. É importante nós termos essa noção desse processo formativo, porque justifica talvez até um pouco do tempo. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Quanto tempo é que gasta para se formar um sacerdote? O período de formação de vocês qual o tamanho, né? Porque tem esse tempo todo, né? Então aqui na nossa diocese se compõe de 9 a 10 anos. Então o processo formativo, justamente para que se trabalhe todas essas realidades que a gente aqui apresentou brevemente nesse vídeo. Pessoal, uma coisa que nós queremos pedir para você: continue assistindo esses vídeos que acredito pode acrescentar tanto no seu conhecimento sobre a formação sacerdotal, e peço a vocês, façam um convite, sigam a gente nas redes sociais. Então, o nosso seminário tem o Instagram, Seminário ICM, Seminário ICM, Imaculado Coração de Maria. Lá você vai poder acompanhar muito da nossa realidade cotidiana, sempre tem alguns vídeos sobre o que a gente está fazendo aqui, também algumas questões que podem tirar suas dúvidas, horários, alguns encontros que a nossa casa proporciona, lá também é anunciado. Então não deixe de seguir essa página e juntamente convido a você também para seguir a nossa pastoral vocacional diocesana, Vocacional Anápolis. Lá também tem essas realidades, sempre também apresenta outra gama enorme de conteúdos, onde você pode acompanhar, perceber ali o que nós estamos fazendo. Olha, não perca, é um conteúdo que vale a pena. E mais uma vez, nesse mês vocacional, fazemos o convite a você a fazer essa reflexão, a meditar, a rezar e perguntar para Jesus, perguntar para Deus o que Ele quer de você, o que Ele quer da sua vida, e assim você possa dar uma resposta concreta ao chamado dele. E se você sentir alguma inquietação, algo no seu coração, algo que te incomode, e talvez você tenha essa vocação, entre em contato conosco nas redes sociais, como o Marcelo já apresentou, e nós iremos acompanhar você, iremos te ajudar nesse discernimento, trazer você para conhecer aqui a nossa casa e te ajudar a dar essa resposta a Deus com alegria.